Vamos lá, glória a Deus. Aleluia. O avivamento chegou. Oh, glória! Amém, igreja? Deus começa a soprar um novo tempo sobre a Inglaterra, Europa e o mundo. Como sempre, Deus faz tudo certo. Após a era das trevas, escuridão e abismo, o Senhor permitiu a reforma e com isso avivou as estruturas outrora proibida, segregada. Uma vez rompida a barreira dos desvios, chegou a hora de derramar seu Espírito Santo mais uma vez, repetindo a bênção de Atos 2. Agora, além da Bíblia em mãos, os escritos reformados, o povo receberia um derramar exclusivo do Espírito Santo sobre suas vidas. O século XVIII foi o período de grandes avivamentos. O eixo do avivamento, a priori, foi a via Europa e Estados Unidos. Posteriormente, houve avivamentos nas ilhas diversas, até na África. Mas de fato, o epicentro se comportou entre Europa e Estados Unidos, tendo o Oceano Atlântico como uma ponte para os avivalistas. Próximo. E Deus levantou os metodistas, ou os wesleyanos. John Wesley, embora fosse comprometido com Deus, estava atônito com a tempestade que os assaltou em pleno Oceano Atlântico, a bordo do navio The Simons. Quando o mastro se rompeu pelo impacto do vento e das ondas, um sentimento de morte o incomodou e sua insegurança espiritual se viu notória. Entretanto, sua maior impressão foi ver e ouvir um grupo de irmãos orando e louvando a Deus naquele navio, sem ter medo de morrer. Próximo. No livro de Stephen Hill, On Earth as is in Heaven, pode pôr o próximo. No livro de Stephen Hill, isso, obrigado. On Earth as it in Heaven, há situações interessantes que nos remontam ao período do avivamento metodista do século XVIII. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. John Wesley. John Wesley. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão Deus. E eu abalarei o mundo. John Wesley ainda. Eu considero todo mundo como minha paróquia, em qualquer parte que eu esteja. Eu considero que o que é certo, correto, o meu sagrado dever, declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Próximo template. Aí vamos ver agora a projeção do avivamento. Em 22 de novembro de 1729, que é a primeira data que aparece aqui embaixo, ó, a primeirazinha aqui embaixo, nascia o Clube Santo, posteriormente o metodismo. Em outubro de 1735, John e Carlos foram para os Estados Unidos evangelizar os índios. Porém, em 1738, quando John voltou, seu coração ressoava uma frase, uma indagação. Fui à América converter os índios, mas quem vai me converter? Poucos meses depois, no dia 24 de maio, John teve a experiência na qual ele obteve certeza da salvação pela fé. No ano seguinte, precisamente 1º de janeiro de 1739, John e outros membros do Clube Santo tiveram uma experiência poderosa de enchimento com o poder do Espírito Santo, e isso mudaria para sempre o curso da história. Próximo template. Muitos concordam em chamar de avivamento wesleyano, o que seguiu-se após a experiência de John Wesley, no dia 24 de maio de 1738, mais conhecido como a experiência do coração. Número 1, pioneiros. Não podemos deixar de evidenciar o lindo e caloroso trabalho de George Whitefield, que muito incendiou o avivamento inglês. 2, os desbravadores. Os metodistas primitivos, literalmente, montavam em seus cavalos e rasgavam a Inglaterra, o Reino Unido, parte da Alemanha, Europa, Estados Unidos, e desbravavam os rincões do mundo com uma mensagem avassaladora do Evangelho de Jesus Cristo. Esforçados, a exemplo de John Wesley, que cavalgava cerca de 7.000 quilômetros por ano, os metodistas não pediram esforços movidos de íntima compaixão pelos perdidos e a sede de um avivamento. 4, comprometidos. O compromisso é a palavra que descreve o ardor daqueles pioneiros. Eles só se acercavam do futuro nos braços do Pai. Se perguntasse qual eram seus planos para a terra, diziam, ganhar vidas para Cristo. Próximo template. Lá vem os metodistas. Um apelido interpretou a real essência desse movimento.
O que dizer de um moço que, com apenas 21 anos de idade, torna-se ministro reconhecido por uma das mais conceituadas universidades da Europa e Oxford? Foi o que a professora Agatha acabou de falar aí. John Wesley veio de Epworth, na Inglaterra, e nasceu no dia 17 de junho de 1703. Recebeu o diploma de bacharel em teologia no ano de 1724. Seu doutorado foi adquirido em 1727. Foi professor de grego e, assim, a Oxford University honrou com o título de Fellow, cátedra de honra no conselho da universidade. Próximo template. Um resultado de todos. Charles, seu irmão, era outro menino. Pode passar isso. Charles, seu irmão, era outro menino, dedicado com as coisas de Deus. Por seu intermédio, eles começaram, em 1729, reunir-se para ler a Bíblia. Aí foi o Clube Santo. Aquele grupo era composto entre 12 a 15 meninos. Deus ouviu as suas orações e eles seriam responsáveis por um grande avivamento. Outro destaque nesse grupo foi o George Whitefield, por cujas veias o avivamento fluiu para todo mundo da época. Próximo template. O início do avivamento. Aí nós temos as flechinhas aí, ó. Mentoração, oração, busca e unção. Mentoriação e unção. John teve como mentor o irmão morável, Peter Boller, e sua fé mais autêntica depois desta nova amizade. Enfim, no 24 de maio de 1868, chegou o momento do avivamento, primeiro no coração. Olha o que a Águida falou aí, ó. Uma experiência pessoal. Primeiro no coração de um homem e depois na vida da nação. Foi na rua Aldersgate que John, ao ouvir o obreiro ler o prefácio do Lutero sobre o livro de Romanos, sentiu algo como nunca, uma experiência rica e poderosa. Nasciam os pentecostes metodistas, entre mentes, o melhor ainda estava por vir. E Deus escolheu, 1º de janeiro de 1739, para derramar o Espírito Santo. Cerca de 7 membros do Clube Santo, entre eles John, Charles, George, Whitefield, decidiram realizar a festa Ágape, festa do amor. E Deus, naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Próximo. Dr. Wesley Dewell confirma em seu livro O Fogo do Avivamento as palavras deles. 1º de janeiro de 1709. Cerca das 3 horas da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram no chão. Olha só, vencidos pelo poder de Deus. O 2 diz assim, ó, a história registra acontecimentos tremendos depois daquele dia. Em pelo menos 45 dias, o avivamento incendiou o coração dos chamados metodistas e George Whitefield saiu na frente. Multidões afluíam ao som da sua voz. Era algo mais que a voz, era o poder do Espírito Santo, com uma flecha incandescente de poder atingindo certeiramente os corações. Ao passar de 3 meses, John Wesley foi tocado pela inspiração de Whitefield e se lançou a pregar em ar livre, em Bristol. A partir dali, a Inglaterra e a Europa seria sacudida pelo poder de Deus. Esses dois fizeram, em sua época desprovida de tecnologia, o que muitos de hoje não fazem com toda a potencialidade à disposição. Wesley, com 36 anos, era uma chama pura nas mãos de Deus. Próximo. Impacto e contrição. As multidões aumentavam diariamente até chegar a 20 mil ouvintes ou mais. O impacto, as chamas do avivamento. Por toda parte se ouvia pessoas sentadas no chão, nas ruas, aqueles que eram mais abastados financeiramente ficavam em seus cavalos ou em suas carruagens. A mensagem de Wesley reunia ricos e pobres do mesmo recinto, nas praças, façanha esta que nunca a filosofia grega e nem a francesa conseguiriam alcançar. Contrição, o Espírito Santo move os corações. Os mais ricos ficavam sentados em seus coxes, disfarçando, enxugando suas lágrimas em seus lenços brancos. Os mineiros tinham seus rostos sujos pelo carvão, mas as suas lágrimas abriam sulcos brancos sobre a sua face. A sequência do avivamento. Avivamento varrendo a nação. De fato, a Inglaterra estava agora abaixo do poder do Espírito Santo. E o avivamento metodista varrendo toda a nação e as partes da Europa. A mensagem abala para fora dos tempos. Foi nesta hora em que Wesley ligou a ideia de que Jesus pregou no monte, fora da sinagoga. E isso começou a abrir sua mente a respeito. Wesley era muito centrado em suas decisões, mas quando as tomava, nada o impedia. A unção chegou. Muitos sentavam nas árvores e toda parte o povo se reunia para ouvir Whitefield e Wesley pregar.
centenas de pessoas eram levadas a chorar, conforme o poder de Deus que caía sobre eles. A mensagem chegou. Whitefield sempre insistiu para que Wesley fosse a Bristol, para auxiliá-lo na obra entre os mineiros de Honey Mountain. Wesley permaneceu com Whitefield em Kingswood, porém, sempre se perguntando por que de pregar fora de um templo. Foi quando George falou sobre aquela noite, sobre a passagem do Sermão do Monte. O Espírito Santo chegou. O Espírito Santo trabalhou em sua alma. E quando Whitefield deslocou-se para Londres, Wesley levantou-se com ousadia. No dia 2 de abril de 1739, cerca de 3.000 pessoas foram impactadas com o sermão do moço de Oxford. O avivamento quebrou os paradigmas. Paradigma da arrogância inglesa. John Wesley viu quebrar-se toda a arrogância inglesa ao ver pessoas sendo atingidas pela força do Espírito Santo. Quebrou o paradigma da religião. A religião fria e literária passava a tomar vida diante dos seus olhos. As pessoas iam sendo tocadas, convencidas pela unção de Deus sobre suas almas e pecados. Paradigma social. Eram cenas tocantes quando pessoas da alta sociedade eram tocadas pela mensagem. Paradigma da burguesia, com roupas caríssimas, outras bem formadas academicamente, levantando as suas mãos, gritavam com voz de agonia. Paradigmas de frieza, eles tremiam e caíam no chão. Por vezes Wesley parava de pregar para orar por eles e se aquietavam, se entregando a Cristo. Whitefield atravessou várias vezes o Oceano Atlântico para pregar nos Estados Unidos. Ele incendiou a Universidade de Yale e durante 6 dias não houve como ter aula. Gente, ele pregou a mensagem tão poderosa no dia acho que foi 18 de outubro de 1738. 42. Ele foi 7 vezes à América. Numa daquelas vezes que ele foi, ele pregou a mensagem tão poderosa que não teve como ter aula na escola. Durante 6 dias, os alunos chegavam na Yale, eu estive na Yale, eles caíam no chão, dado o poder de Deus que estava naquele lugar. E foi naquela ocasião que, na verdade, quando viu o poder de Deus, que o Jonathan Edwards foi tocado também, e depois pregou o coração, pecadores nas mãos de Deus irado. Também naquela reunião foi tocado o coração do David Brainerd, que teve 4 anos de ministério só, mas evangelizou 900 nações indígenas. Coisa linda, coisa linda. Próximo template. Este povo foi perseguido em suas casas, eram queimadas. Várias vezes Wesley passou perigo de vida. Pode passar o próximo. Em Wednesbury, foram arrastados e ali enfrentou a fúria de Satanás com um povo totalmente instigado por forças malignas. Segundo Stephen Hill, no seu livro On Earth as in Heaven, John Wesley viajou extensivamente à Inglaterra. Esse aí. Não, esse aí. A Inglaterra e a América, e o fogo do avivamento se espalhou rapidamente. Agora sim, o próximo. George Whitefield, de Gloucester, na Inglaterra, nasceu no dia 16 de dezembro de 1714. Faleceu no dia 30 de setembro de 1770. Whitefield, ministro anglicano, foi componente da primeira fase do Clube Santo, em Oxford. Pregou por várias vezes nas Ilhas Britânicas e na América. Dos pregadores metodistas da sua época, foi o mais que viajou em missões evangelísticas, além das suas mensagens influenciaram a ideologia americana. Sem dúvida, ele foi príncipe dos pregadores ao ar livre. Sua carreira curta de 35 anos de pregador impactou o mundo da sua época. Deus o usou para fazer a igreja para as ruas, para as praças, e repetiu o feito de Atos dos Apóstolos com a pregação em massa. Uma vida intensa em jejum e oração, dedicava-se ao extremo o que fazia. O resultado era tremendo da parte de Deus. George Whitefield era filho de uma viúva e sua família possuía uma pousada em Gloucester, na Inglaterra. Próximo. A chamada. Sua inclinação nata às artes cênicas criou um desejo de representar. Ele pregava, irmãos, representando. Era muito dinâmica a pregação dele. As origens de Whitefield eram de uma família humilde. Sua educação basicamente foi em 2 escolas. Crypt, em Gloucester, sua terra natal, e posteriormente em Pembroke College, já em Oxford. Por ocasião de sua passagem por Oxford, não possuía condições financeiras para bancar seus estudos. Assim,
entrou em Oxford como um servo, o menor grau, um estudante que limpava a roupa dos outros, as botas, os sapatos dos outros. Próximo. Um servo na universidade. Por ocasião da sua passagem por Oxford, não possuía condições. Em troca de ensino gratuito, foi designado como um servo de um maior número de estudantes classificados. Olha, gente, o Whitefield, ele pagou a universidade limpando as botas dos alunos, limpando os banheiros, limpando os corredores. Mas esses alunos eram limpos pelo fogo do Espírito Santo que saía da boca dele quando ele pregava. Oh, glória a Deus. Próximo template. Um pregador diferente. Isso, porém, não impedia de sentir-se cada vez mais distante de Deus, até a sua conversão em 1635. Nas suas próprias palavras, foi como um fardo pesado tivesse sido removido. Fez seu primeiro sermão na igreja em que havia sido batizado. Seu fervor era evidente. Alguns zombavam, mas outros ficavam impressionados. Houve a queixa de 15. Houve a queixa, presta bem atenção nisso aqui. Houve a queixa de que 15 de seus ouvintes enlouqueceram, quer dizer, se converteram. Após isso, pregou a mensagem do novo nascimento e a justificação pela fé para grandes multidões em Londres. Mas outros começaram a recusar-lhe o púlpito, e ele se opunha a ele fortemente. Na véspera da sua separação para o ministério, passou o dia em jejum e oração. Após ser ordenado diácono e receber a graduação, partiu para a Geórgia, Estados Unidos, a convite de John Wesley, onde ajudou a fundar um orfanato. Próximo. Um mensageiro inspirador. Voltou à Inglaterra 3 meses depois para receber o sacerdócio da sua igreja anglicana. Ao perceber que muitos púlpitos ainda estavam sendo fechados, quebrou a tradição e passou a pregar ao ar livre. Afirma-se que quase nunca pregava sem chorar e que costumava ler a Bíblia de joelhos, tendo consagrado a vida a Cristo, orava frequentemente. A frequência de ouvintes tornava-se tão numerosa que impressionava John Wesley, que concordou em utilizar o mesmo método na pregação ao ar livre. Quando retornou novamente ao serviço missionário na América, em 1739, começou o período de atividades como ministro congregacional. Jonathan Edwards realizou durante mais de um mês uma série de pregações pela Nova Inglaterra, falando à multidão de até 8.000 pessoas quase todos os dias. Essa atividade missionária foi provavelmente um evento que desencadeou o movimento de revivamento conhecido como o Grande Despertamento. Olha, eu falei em Jonathan Edwards aqui, porque o George Whitefield, ele toca a vida do Jonathan Edwards. Eu estive lá no local onde ele pregou a mensagem de pecadores das mãos do Deus irado. Fica na cidade de Enfield, em Connecticut. Era perto da minha casa, eu não sabia. Eu cheguei lá às 5 horas da manhã para procurar o local, cheguei cedo para ganhar tempo. Tinha um americano em pé. Era uma cena... O americano não está em pé às 5 horas da manhã na rua. Mas aquele estava. Eu parei o carro, baixei o vídeo, falei, boa tarde, aliás, good morning. Eu estou procurando o local do Eduardo. Aí ele falou, pecadores das mãos do Deus irado. Eu falei, é? Ele falou, eu sou pastor. A gente tem uma vigília aqui nesse porão, 40 anos, pedindo para que Deus reavive a América. Olha, fruto do George Whitefield. Um trabalho eterno. Seu trabalho também lançou alicerce para a fundação de aproximadamente 50 faculdades e universidades americanas, incluindo a Universidade de Princeton, onde morreu o Edwards, né, com varíola, né, e da Pensilvânia. Whitefield tornou-se o foco do avivamento na América, visitando 7 vezes, mas seu trabalho no Velho Mundo era também bastante vigoroso. Em certa ocasião, na Escócia, pregou para 100.000 ouvintes e 10.000 responderam ao apelo. Firme defensor do calvinismo, rompeu com o arminianismo de John Wesley em 1741, mas continuaram amigos. Com isso, passou a ser conhecido como líder dos metodistas calvinistas. Whitefield continuou a pregar extensivamente nos Estados Unidos e por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Creio que pregou mais de 18.000 sermões. Próximo. Um legado imortal. Whitefield morreu na América em 1770, da forma que desejaria, no meio de uma série de pregações. Seu funeral, John Wesley homenageou com grande homem de Deus. Encontra-se sepultado em Old South Presbyterian Church, Newburyport, no condado de Essex, em Massachusetts. Eu vou estar lá, se Deus quiser, se passar essa pandemia, lá nos Estados Unidos em julho, para visitar este local. Irmãos, quando ele foi morrer, ele estava pegando um navio para ir para a Inglaterra, né? Mas ele passou muito mal. O capitão falou, você vai morrer no mar, fica aí. Ele ficou numa estalagem.
E aí o médico examinou ele e falou, está nas últimas horas dele. Ele morreu jovem, 50 e poucos anos. E enquanto ele estava ali jazendo, a multidão, quando ele pregava, né, sabia que ele estava lá. E começou a juntar gente, né, ali, muita gente, mais de 2.000 pessoas. Aí o dono do estabelecimento falou assim para ele, ô, pastor Jorge, pastor Whitefield, você é muito querido e tem um povo aí fora orando por você. Quando ele olhou aquela multidão, ele se levantou com calma da cama, já ofegante, ele debruçou em cima da sacada da estalagem e começou a pregar. E o sermão dele foi, ó nestes pecadores, se atentais a encontrar a salvação sem a graça de Deus, é como subir na lua usando escadas de areia. Que mensagem! Ganhou 214 pessoas para Cristo. Ele voltou ofegante e morrendo. Nisso chegou um viajante e pediu para descansar um pouco. O cara falou, não tem vaga. Tem um local lá, mas tem um senhor morrendo. Se você não incomodar, não me incomoda, eu quero só descansar. Eu sou viajante, eu sou um vendedor. O cara subiu e ficou no mesmo quarto que Whitefield. Dali 20 minutos, o médico subiu para conferir, ele tinha morrido. Mas o médico olhou, o cara que estava viajando estava sentado do lado, chorando igual criança. E perguntou para o cara, você conhecia Whitefield? Não, eu não conhecia. Mas antes de morrer, ele me pregou a mensagem sobre o amor de Deus que eu não conhecia na minha vida. Gente, o que é isso? O que é isso? É um fenômeno de Deus. É um fenômeno do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Próximo template. Vamos para as manifestações. Aleluia. O avivamento metodista registrou 4 tipos de perseguição. Manifestação. Perseguição, salvação, possessão e unção. Religiosos e políticos bateram de frente com o movimento. No entanto, milhares de pessoas se entregaram a Jesus aos prantos. Houve também manifestações demoníacas e, pela graça, enchimento do Espírito Santo em um grande avivamento. Perseguição, foram postos a provas. Né? Na salvação, foi a comoção e o arrependimento. Na possessão, a turbulência. Pessoas caíam no chão, contorcendo-se com vozes estranhas, gritando e criando vultos e criando tumultos. A unção, o derramado da unção, mãos ao céu, lágrimas no rosto, gritos de aleluia e louvado seja Deus. Coisa tremenda. Essas 4 manifestações, elas aconteciam no movimento wesleyano. Perseguição, salvação, possessão e unção. Próximo template. A perseguição. Nada poderá ser autêntico se não for provado, posto à prova de todas as formas e maneiras. Certa vez, 2 homens combinaram juntos a interrupção do culto de Wesley. Dirigia o culto ao ar livre, entoando uma canção profana. Eles começaram a entoar uma canção profana. Mas o evangelista se limitou a anunciar um hino para a congregação, cantar. E esta o fez com tanto entusiasmo que abafou as vozes dos perturbadores. William Seward havia acompanhado Whitefield em sua segunda viagem à América do Norte. Em uma incursão missionária que tinha feito em Howell Harris, pelo Principado de Gales, os dois sofreram grandes perseguições. Em Carlon, jogaram sobre eles todos os tipos de objetos. Ferido no rosto, Seward perdeu o olho. Em Rei, recebeu um golpe na cabeça e consequência fatal. Morreu como resultado daquela ferida em 22 de outubro de 1741, aos 38 anos de idade. Pedradas, pauladas, casas invadidas, móveis arrastados e queimados nas ruas. Assim, os metodistas primitivos foram provados em seu chamado. Também as perseguições doutrinárias e eclesiásticas, de todas as maneiras possíveis. Mas da unção do Espírito Santo, o movimento rompeu em todo o mundo, levando milhões a Cristo e a experiência do Espírito Santo como santidade. Próximo template. Salvação. Em 1739, depois de muito resistir, John Wesley acabou por aceitar e acatar a ideia de Whitefield para pregar fora dos templos. Foi um momento tenso, porém decisivo, para alcançar milhares de vidas que já não ia a tempo. Wesley registra em seu diário que 3 ou 4 mil participaram de sua pregação ao ar livre, na mesma casa envidraçada, que ele começou a chamar de semana seguinte de olaria. Wesley logo descobriu que cemitérios ao lado dos templos era um bom lugar, com o túmulo servindo de plataforma, e a igreja como uma cortina de fundo em um tipo de concha acústica. As praças do mercado eram anfiteatros ainda melhores,
rodeados de prédios, geralmente com uma cruz, os cujos degraus Wesley podia ser visto e ouvido. Em seu diário, Wesley continua a registrar esses fenômenos. Durante aquele primeiro mês, a região de Bristol reuniu-se com tanta gente que totalizou 47 mil pessoas. Isso se espalhou por toda a região, chegando a pregar para 10 até 20 mil pessoas. Wesley registrou muitas ocasiões quando as pessoas foram fulminadas, feridas pela espada do Espírito Santo, tomadas de fortes dores, feridas do coração, ou caíram de joelhos. Logo começou a circular notícia de que pessoas estavam tendo estranhos acessos nas reuniões da sociedade. Próximo template. Aí vem a possessão. Teve também, tá? A possessão. Com toda a obra espiritual, de Deus na terra haverá sempre ataque no maligno. Não foi diferente com Jesus, os apóstolos, não seria com o metodismo. Satanás atacou de todas as formas, inclusive com possessões demoníacas. Em 17 de abril de 1739, portanto, já depois da experiência do coração e o Pentecostes wesleyano teria acontecido, fenômenos espirituais continuaram a acontecer. O próprio Wesley relata: na rua de Baldwin, clamamos a Deus, pedindo que confirmasse a sua palavra. Logo, uma pessoa que assistia clamou em alta voz, com maior veemência, mesmo numa agonia mortal, mas continuamos a oração, até que Deus pôs um novo cântico em sua boca, um hino ao nosso Deus. Logo em seguida, 2 pessoas mais foram tomadas de grande dor e constrangidas a clamar a angústia do seu coração. Mas em pouco tempo, elas também romperam em louvores ao nosso Salvador. Você viu os erros de português aí, mas não é da SIC, sabe por quê? Porque é da mesma forma que o rapaz escreveu, esse aí é o Fitched, escreveu há muito tempo, antigo, por isso que eu copiei como estava. O escritor Fitched continua narrando essa história, repassando as palavras de John Wesley. Minha voz mal se fazia ouvir nos meios dos gemidos de uns e dos gritos de outros que clamavam em alta voz por aquele que é poderoso para salvar. Um quaker em assistência ficou muito zangado, franzia a testa e mordia os beiços quando caiu como um raio. Era terrível contemplar sua aflição. Fizemos orações em seu favor e logo ergueu a cabeça. Há registro de pessoas se contorcendo no chão, gritando horrivelmente, até médicos vinham para consultar. No final, Deus libertava pelas orações. Vamos à unção agora. Aleluia, glória a Deus. O avivamento metodista registrou 4 tipos de manifestações, entre elas a unção. James Stephen descreve a unção do Espírito Santo, vinda de George Whitefield. Às vezes o pregador chorava copiosamente e sapateava veementemente e apaixonadamente, e com frequência se achava tão emocionado que durante alguns segundos podia se imaginar que nunca se recobraria. Então, a natureza, durante alguns segundos, podia se imaginar. Então, a natureza necessitava de um pouco tempo para reaver a calma. A multidão agitada ficava tomada da paixão do pregador e exultava ao chorar e chorava ao terminar. Charles Wesley também foi dotado dessa unção, pois por 15 anos viajou de um lado para o outro, tanto na Inglaterra como na Irlanda. As multidões se espremiam para ouvi-lo. Era um grande pregador. Suas mensagens eram caracterizadas por uma muita unção e poder de Deus. Fitch diz: mas todos esses 3 haviam aprendido, de algum modo, o segredo esquecido do cristianismo. Algo do seu poder primitivo havia caído sobre eles. O ardor das línguas de fogo de Pentecostes estava em suas palavras. Um sopro daquele vento impetuoso estava nas suas vidas. Abundante evidência desse misterioso poder achava-se em todos os 3. Aleluia. Esse avivamento varreu a Inglaterra de uma forma copiosa e poderosa. Gente, veja bem, todos os pregadores na terra, todos os pregadores eram vistos, todo mundo olhava para a boca deles, porque estavam pregando. O Wesley foi o único pregador que as pessoas olhavam para os pés. Por quê? Você vai notar, isso eu ouvi de um guia britânico, quando eu fui em uma das minhas excursões à Inglaterra. Você vai ver as fotos de Wesley, a maioria, ele está com o pezinho na frente. O Wesley é baixinho, ele tinha 1,58 m, ele caçava 34, 33. E ele colocava um pé na frente do outro. Sabe por quê? Porque ele não aguentava a unção de Deus.
quando a unção vinha sobre ele, ele colocava o pé na frente para sustentar, e aí Deus mandava. A história diz que ele tinha 1,58 m, mas quando vinha a unção de Deus, ele parecia um gigante. As pessoas não olhavam para a boca de Wesley, olhavam para os pés de Wesley. Quando os pés começavam a mexer, eles diziam, está vindo, está vindo. O pé mexia, está vindo. Quando ele colocava o pé na frente, vá, caía a unção por tudo quanto é lado, e as pessoas se agitavam. Multidões ouviam sem microfone esse homem pregar. Gente do céu, esse avivamento varreu toda a Europa e também os Estados Unidos, atingindo o coração de Jonathan Edwards, seguiu-se pelo coração do Charles Grandson Finney, passou para o Dwight Lyman Moody, Spurgeon. O mundo foi abalado por esse movimento do qual hoje nós somos herdeiros. E estamos aqui reunidos para falar sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus destampou uma onda de avivamento. Eu estive pessoalmente em Northampton, onde pregou o Jonathan Edwards. Eu cheguei lá, parei meu carro com a minha equipe de filmagem e quando atravessei a rua, uma senhora vinha vindo. Eu não conhecia a cidade, eu nunca tinha ido naquela cidade. Eu perguntei para aquela senhora, good afternoon, please, madame. Eu estou procurando a igreja do Jonathan Edwards. Ela falou, pecadores das mãos do Deus irado. Eu falei, sim. Ela falou, essa igreja aqui, ó. Ele foi pastor aqui 23 anos. O tempo que o pastor Edwards foi pastor aqui, 23 anos, não teve um homicídio, não teve um divórcio, não teve um latrocínio. O xerife, a delegacia virou floricultura. E quando ele pregava pela manhã, em volta às casas, sentia um arrepio. E as pessoas tomando café diziam, vamos para a igreja, porque o pastor Jonathan Edwards já está pregando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus precisa avivar nosso país de novo. Deus tem que levantar vocês na unção do Espírito Santo, nossos pastores, nossos distritos, nossos cultos. Parar de concorrer com igreja, com louvor bonito, com show. O povo precisa da palavra, da unção, do poder do Espírito Santo, da paz de salvação, das mãos santas que orem e as pessoas recebam o Espírito Santo. Eu tenho saudades disso e eu espero que Deus nos use nesses dias desta forma. Estamos precisando desse mover de Deus. Isso não morreu, irmão. Isso está conosco ainda. E não pode morrer na nossa geração, não. Vamos para cima, em nome de Jesus. Como esses homens faziam. Aleluia. A palavra do Evangelho. Deixa eu encerrar com uma ilustração. Para a gente terminar. Já são 10h05. Eu peço perdão. Eu estive em Bristol, na capela chamada New Room, a nova capela, né? E o Wesley estava pregando. Os púlpitos wesleyanos eram altos e não tinham janelas. O que é isso, pastor? Arquitetura? Não. Era alto, porque a mensagem wesleyana era agressiva. E ficava 2 irmãos embaixo, para não dar tempo do agressor pegar o pastor lá em cima. Não tinha janela, para não receber pedrada e nem paulada, porque eles mandavam com raiva. Não, teve um culto que eles entraram na igreja com um pedaço de pau, quebraram tudo. Eu estive lá no local, quebraram tudo. Os irmãos quebraram os ossos dos irmãos, quebraram a costela. Um tijolo atingiu Wesley na cabeça. Eles saíram com Wesley correndo de lá para o fundo da igreja. Aí quando acabou o tumulto, os irmãos tudo com dor, o pessoal disse, Wesley, os vândalos já foram embora, vamos encerrar o culto? Wesley disse não, o metodista nunca anda para trás, o metodista só anda para frente. Eu vou voltar e vou servir a Santa Ceia. Ele serviu a ceia, o povo sangrando, o povo machucado. Aonde está esse povo? Para onde foi essa igreja?
nós carregamos um título de metodista, de wesleyanos, de nazareno, seja o que for, mas onde está isso? Nós nos ficamos moldando e imitando as igrejas à nossa volta. Quer dizer, não quer dizer que nós somos melhor do que ninguém, mas eu apelo para que a gente volte à unção do Espírito Santo. Desculpa transformar a aula numa pregação, irmão. Eu não queria pregar, mas não deu, desculpa. Amém? A palavra está com vocês agora. Está bloqueado. Falar o que depois disso? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Irmãos, Olha Deus. Eu preciso me retirar, que eu estou aqui na casa de mamãe, cuidando de mamãe, e ela está sentada ali na poltrona há muito tempo, desde a hora que começou, e eu preciso cuidar dela. Certo. Mas quero pedir o pastor Leonardo para terminar. Eu preciso voltar. Glória a Deus. Né? Aleluia. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Pastor, vou me retirar, mas pastor Leonardo termina a reunião. Amém. Eu já acabei minha parte. Oremos então, queridos. Aleluia. Pai amado e santo, nós nos rendemos a Ti nesta noite. Glória a Deus. Pedimos a Ti que nos lave, nos purifique com Teu sangue. Que possas promover dentre a igreja, a Tua igreja, Senhor, um novo avivamento, um novo Pentecostes. Glória a Deus. Na verdade, ó Pai, a continuação do derramar do Espírito Santo que ecoa ao longo dos anos e dos séculos, desde o dia de Pentecostes. Faça de novo, Senhor. Faça de novo esse mover sobrenatural, levantando a igreja, de forma que ela possa impactar o mundo e a sociedade que ela vive, que ela possa fazer a diferença neste tempo, de maneira, ó Pai, que vidas possam correr e se render aos seus pés, que o Senhor levante homens e mulheres, que o Senhor nos levante neste tempo, levante a tua igreja, levante a tua noiva para o tempo da última colheita, Senhor. Para o tempo, ó Deus, da última colheita, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que possa gerar em nós, ó Deus, esse desejo, ó Pai, de ver uma vida que te agrada, uma vida, ó Deus, que torna, que coloca em evidência o Evangelho de Cristo, Senhor, o puro e genuíno Evangelho de Cristo, não apenas, ó Pai, a preocupação, ó Pai, com os holofotes, ó Pai, da mídia, ó Deus, em nome de Jesus, mas que possamos estar em evidência diante de Ti, ajoelhados, com nossa boca no pó, com nossos joelhos dobrados, reconhecendo Tua soberania, reconhecendo o Teu senhorio sobre nós, Senhor. Faça isso, Senhor, na vida de cada um desses alunos, ó Pai, deste curso. Faça isso, ó Deus, na vida de cada um desses mestres que estarão, ó Pai, e que estão a nos ensinar.